Boa tarde. Cumprimento os nossos telespectadores que nos seguem em direto no Facebook. Arrancamos com o nosso programa dos Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Também saudamos os nossos ouvintes desta rádio. É um programa onde hoje vamos comentar sobre as medidas e as novas medidas restritivas em relação ao Covid-19. Também vamos olhar para o primeiro ano do segundo mandato de Filipe Nyusi. Mais uma vez estamos cá, Fernando Lima, como vai? Bem, acho que mais preocupados, uma vez que a pandemia está cada vez mais próxima de nós. Eu via no princípio desta semana uma das estatísticas que dizia que sábado tínhamos na zona de Maputo, tínhamos um infectado em cada 500 habitantes. Na segunda-feira esse número baixou ou subiu de um infectado por 400 habitantes. Portanto, são números muito preocupantes e todos nós que nos movimentamos no centro da crise, porque a crise está de facto na área de Grande Maputo, temos que de facto estar muito preocupados. Por isso eu fico um bocadinho admirado com tantas críticas negativas às novas medidas para tentar travar a pandemia, e elas só pecam por serem tardias ou por, em dezembro, termos relaxado as medidas restritivas, e certamente que foi isso que também contribuiu muito para a situação em que nos encontramos neste momento. Com os números já subirem muito de escalada. Este é um tema, caros ouvintes e telespectadores, que vamos olhar, vamos comentar quando entrarmos para estas novas medidas restritivas. Fernando Lima, também hoje, esta tarde, hoje o dia que estamos no programa, esta tarde, também tivemos a tomada de posse dos... É um tema que debatemos aqui no nosso programa, a tomada de posse dos 17 membros da nova Comissão Nacional de Eleições. Foi eleito já um presidente, porque logo a seguir há uma primeira reunião que se elege o presidente, que é o bispo Carlos Matsini, que já falamos dele aqui no programa. Uma grande surpresa. eu não sei. É interessante num Estado laico entregarem a Comissão Nacional de Eleições a figuras religiosas. Não sei se acham que essas mesmas figuras têm mais capacidade, têm mais equidistância. À prática, até agora, não mostrou qualquer equidistância e não mostrou mais virtude pelo facto das pessoas andarem com o Alcorão ou com a Bíblia debaixo do braço. Portanto, não me tranquiliza em particular o facto de termos um bispo anglicano como chefe da Comissão Nacional de Eleições, que tudo vai correr pelo melhor, e eu continuo a acreditar que deveríamos enverdar pelo modelo de uma comissão profissional, pequena, eficiente, para de uma vez por todas ver se afastávamos a politização deste órgão que tantos problemas traz ao país cada vez que há eleições ou cada vez que nos começamos a preparar para eleições. Muito bem, antes de entrarmos para os temas que elencamos para este programa, Fernando Lima, vamos ao teu tema de semana, que é Rossano Garcia. Rossano Garcia, infelizmente, e pelos motivos mais negativos, Rossano Garcia tem sido muito mencionada nas últimas semanas. Não temos indicações de que a situação de fronteira está resolvida. Quando eu digo situação de fronteira, significa aglomerações na fronteira, dos dois lados da fronteira, entre Moçambique e África do Sul. E África do Sul. Eu queria aqui chamar a atenção apenas para dois aspectos. Um primeiro aspecto é o aspecto imediato, que é aquilo que aconteceu na fronteira, ou seja, as grandes
aglomerações na fronteira são um demonstrativo de uma grande ineficiência das autoridades administrativas dos dois países. E eu não acho que as responsabilidades são idênticas para ambos os países. Houve claramente uma atitude deliberada da parte sul-africana de causar esta pandemia, vamos lhe assim chamar, na fronteira, e sem que as autoridades moçambicanas fossem previamente avisadas das iniciativas que do outro lado se estavam a tomar. Mas nós sabíamos, Fernando Lima, que havia um lockdown de nível 3 na África do Sul. O presidente Cyril Ramaphosa anunciou isso com dias de setembro. Não era possível prever, sobretudo numa situação do fim do ano. Sem pandemia, numa situação de fim do ano, de regresso para a África do Sul, temos uma confusão similar. Francisco, estás a antecipar uma questão que eu ia levantar. Ou seja, Moçambique não se pode isentar de culpas. Mas, em abono da verdade, as autoridades moçambicanas viram-se a braços com um bebê ou vários bebés, a água do banho, a banheira do banho, tudo, e tiveram que agir em situação de emergência por uma situação causada especificamente pelas autoridades sul-africanas. Isto tem sido uma situação que se vem repetindo ao longo de toda a crise causada pelo Covid-19, ou seja, a atitude unilateral das autoridades sul-africanas imporem medidas de última hora na fronteira, de imporem medidas que não comunicam às autoridades moçambicanas. Digamos que o governo de Moçambique, e é outro aspecto que eu também queria abordar, se isto se tratam de dois governos soberanos e em igualdade de circunstâncias, ou se há uma subalternidade do governo de Moçambique em relação ao governo da África do Sul. Várias vezes as autoridades de Moçambique foram confrontadas com situações daqui para aqui, como se costuma dizer, e tiveram que pôr a melhor cara para não fazer protestos, para não virem a público lavar roupa suja, fazer acusações às autoridades sul-africanas, mas o que é certo é que foram surpreendidas com medidas unilaterais da parte sul-africana, muitas das quais mostrando muita sobranceria, muita arrogância da parte sul-africana. Ou seja, quase, esta fronteira é nossa, nós fazemos aquilo que nós acharmos que devemos fazer, os outros que arquem com as responsabilidades. E, para não irmos muito longe, a África do Sul tomou uma série de medidas unilaterais, ou seja, que são um agravar de outras situações que ocorrem ciclicamente. Na África do Sul existe um centro, vamos lhe chamar um centro penitenciário provisório chamado Lindela, onde são concentrados os moçambicanos indocumentados na África do Sul. E todas as semanas há um comboio, não sei se lhe vamos chamar o comboio da vergonha, em que milhares de moçambicanos são deportados para Moçambique. Claro que vamos dizer assim, bem, mas se os moçambicanos atravessam a fronteira para o outro lado, é porque a parte moçambicana também fecha muitas vezes os olhos e deixa passar todas estas pessoas para o lado sul-africano. Mas isto acontece todas as semanas. Durante a crise do Covid-19, este movimento aumentou e aumentou com este risco terrível que é pessoas sem serem testadas foram colocadas na fronteira e as autoridades moçambicanas tiveram que improvisar, e numa altura em que o INS se debatia ainda com muitos problemas de testes, teve que mandar para a fronteira equipas à última da hora para fazer os rastreios de pessoas que não era para ficar na fronteira, que foram para Gaza, que foram para Inhambane e que felizmente não causaram
problemas massivos de infecções, quer em Gaza, quer em Inhambane, mas os sul-africanos, na prática, criaram condições para que isto acontecesse do lado moçambicano. Portanto, há que, e penso que este é um momento eventualmente apropriado para as autoridades de Moçambique e da África do Sul, ao mais alto nível, discutirem este tipo de problemas. Moçambique e África do Sul são 2 Estados, têm 2 governos, os 2 governos têm legitimidade, mais inclusivamente têm esses laços históricos da ANC, de Frelimo, e não é isso que nós vemos. E existe uma situação quase, muitas vezes, a roçar a subserviência do lado moçambicano. Moçambique teve que exercer a reciprocidade em relação a testes, aos testes rápidos, porque... Não, exatamente, e depois ficou meio ridícula a situação, porque é aquele tipo de crianças amoadas. Se tu fazes assim, eu vou, em situação de reciprocidade, também vou exigir esses testes, sabendo à partida que aquilo que estava por detrás desta exigência não era uma medida de eficácia, era apenas uma retaliação em relação à África do Sul. Portanto, do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo, esta situação foi muito mal gerida. Agora, em termos práticos, e é preciso também que se saliente isso, quer as autoridades de Moçambique, quer as autoridades da África do Sul, independentemente de haver pandemia ou não, sabem que este é um momento que todos os anos acontece, o regresso, a chegada e o regresso massivo, quer de sul-africanos, que vêm gozar férias, quer de moçambicanos, que vêm gozar férias e que depois vão para os seus trabalhos. E sobretudo mineiros, que são grossos. Então, foi um espetáculo degradante, aquele que assistimos ao longo de mais de uma semana, junto à fronteira, e com a agravante de estarmos em tempo de pandemia, portanto, criando situações objetivas para uma difusão massiva do Covid-19. Ou seja, a África do Sul anuncia um lockdown de nível 3, mas depois, na prática, toma todas as iniciativas conducentes a agravar a situação. É importante, para que não percamos a dimensão deste tipo de problemas, que Ressano Garcia não é um caso isolado em termos internacionais. Ainda há um mês atrás assistimos na fronteira entre a Inglaterra e o resto da Europa, decorrente da situação do Brexit, também uma situação dramática na entrada e saída do Reino Unido. Mas exatamente a diferença que aconteceu no Reino Unido é que a pressão dos média e também a atuação das autoridades fez com que em pouco mais de 48 horas se criassem condições de emergência para que estas filas monstruosas de caminhões fossem sanadas e fossem resolvidas, e quase que instantaneamente acabaram as grandes enchentes de caminhões nas fronteiras do Reino Unido. Portanto, era isso que deveríamos esperar das autoridades de Moçambique e da África do Sul, e não este espetáculo degradante de famílias inteiras com crianças de colo, num grande sofrimento, sem nada para comer, sem nada para beber, sobretudo para beber, e em condições sanitárias também muito degradantes. Portanto, esta é, em última análise, a atitude que as autoridades de Moçambique e, sobretudo, da África do Sul têm para com os seus concidadãos que, num momento de crise e num momento que deveria ser também de
de alguma felicidade, porque as pessoas vieram visitar os seus familiares, vieram se divertir, vieram às festas, estão a regressar aos seus empregos e não houve nenhuma sensibilidade em relação a este momento tão especial que estava a ser vivido quer por sul-africanos, quer por moçambicanos. Ou seja, um momento de lazer, de descontração, que deveria ser também um momento de prazer, transformou-se num imenso pesadelo. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos olhar para o nosso primeiro tema em relação ao Covid e face à escalada de números dos casos do Covid, o presidente Nyusi avançou com novas medidas restritivas. Isto foi anunciado nesta quarta-feira e entraram em vigor hoje. Vão durar 21 dias. No geral, antes de entrarmos em pontos específicos, como é que olha para estas medidas consideradas em alguns setores como mais um prego no caixão da economia? Eu não veria assim a situação. Acho que houve uma clara preocupação de não atingir muito a economia, nomeadamente com muitas das medidas restritivas que foram decretadas, por exemplo, na primeira fase do estado de emergência, em março do ano passado, nomeadamente nos locais de trabalho, mandando massivamente pessoas para casa, restringindo a permanência de trabalhadores nos locais de trabalho, passa a redundância, ou seja, houve claramente essa preocupação, mesmo em relação à restauração, que mais uma vez é muito atingida. Os restaurantes não foram fechados, os centros comerciais e os restaurantes têm horários mais reduzidos, mas não foram fechados. Claro que há aqui um grande ponto de interrogação, que são os mercados informais, os vendedores de rua e os próprios transportes. Não houve uma abordagem direta. Eu falei com pessoas da Comissão Técnica e quer-me parecer que esta situação será gerida, digamos, casuisticamente pela autoridade Mahindra. Passa a expressão. Ou seja, estas medidas anunciadas pelo governo, haverá já ao nível de cada setor uma espécie de regulamentação. Vai-se olhar caso a caso. Claro, e sobretudo o INAI, que é a autoridade que tem tido um papel muito relevante no cumprimento das medidas, e depois a polícia, que passou de polícia a Mahindra, porque eram os Mahindras e os pirilampos que anunciavam a repressão sobre os sítios de concentração de pessoas, de excessos nos chapas e também de convívios em bares e barracas. Penso que aqui poderemos ter o termómetro se as autoridades querem ou não querem implementar as medidas. Mas, portanto, basicamente e em resumo, as grandes vítimas das novas medidas são, de facto, as barracas e as concentrações nas praias, o que dá exatamente no mesmo... A ideia é obter o mesmo resultado, diminuir a concentração de pessoas, diminuir a concentração, o consumo massivo de álcool, porque o raciocínio é o álcool propicia, digamos, um grande relaxamento de medidas de prevenção e, portanto, propicia mais contágio. Quanto ao resto, pareceu-me que estão aquelas medidas que estão, digamos, dentro daquilo que é chamado o bom senso. Repito, houve essa preocupação de não penalizar muito. No resto, estamos a falar do desporto, que o São Paulo vai começar amanhã sem público. Estamos a falar dos cinemas que vão fechar. Estamos a falar dos ginásios que vão fechar.
E há quem argumente de que estes sítios não são propriamente os que provocaram esta escalada de números. Estou a falar dos museus, estou a falar do... Claro que não são. Mas penso que a ideia foi atuar sobre algumas áreas que poderiam ser mais pacíficas. Por exemplo, mais uma vez atuou-se sobre uma área muito nevrálgica, que é a área dos cultos religiosos e dos funerais. No fim do ano, ou sobretudo a partir de novembro, as cerimónias fúnebres aqui, por exemplo, na Zona Sul, tenho conhecimento de cerimónias fúnebres que reuniram mais de uma centena de pessoas, e essas mesmas cerimónias eram pretexto para muito consumo de álcool, e sem qualquer preocupação de distanciamento social. Físico. Aliás, eu, como muitos milhares de moçambicanos, estive nas praias durante a quadra festiva, e achava-me meio de outro planeta quando frequentava um local público e usava máscara, porque a esmagadora maioria das pessoas nestes locais não tinham qualquer proteção. As pessoas a conduzir na bomba de gasolina, no supermercado, no pequeno estabelecimento de bens essenciais, ninguém utilizava nenhuma máscara. Acabaram os baldes para lavagem de mãos, o álcool, os termómetros. Isso passou praticamente a ser completamente ignorado. Portanto, nós neste momento estamos numa situação de agravamento de infecções e também de aumento do número de mortes, mas sabíamos que isso iria acontecer. O relaxamento do fim do ano teve como consequência a atual fase que estamos a viver, e continuamos numa situação de lotaria neste momento, porque não sabemos se os 21 dias serão suficientes para inverter mas podem ser suficientes, por exemplo, para o governo ter uma melhor fotografia do que está acontecendo. Certamente que vai ter, e aliás o facto de se terem decretado apenas os 21 dias, esse foi exatamente o objetivo: determinar se a atual onda de contágios e de contaminações decorre dos excessos das festas, ou se é uma onda mais profunda, que abrange todo o país, 2, que não tem apenas como causa próxima o laxismo das festas, e que corresponde a uma segunda fase com outro tipo de proporções, incluindo a introdução de novas estirpes do vírus de Covid-19. E, portanto, estes 21 dias serão importantes para determinar isso. Hoje mesmo li uma notícia a partir de um jornal francês que dava conta exatamente de uma moçambicana ou de uma francesa infectada em Moçambique com a estirpe sul-africana, e que veio aqui para uma cerimónia de uma congregação religiosa. Nessas medidas, Fernando Lima, que argumente que as novas medidas restritivas penalizam o resto do país pelo alegado comportamento irresponsável de Maputo, que o governo devia, por exemplo, ter adotado uma espécie de cerca sanitária apenas para a zona metropolitana de Maputo. Concorda com esta visão? Sim e não. Aquilo que se passa em Maputo não é apenas Maputo. Poderemos dizer, grosso modo, e sem
sem estarmos a improvisar, que aquilo que se passa em Maputo é o corolário das festas, no sentido de que uma parte do Grande Maputo esteve em Gaza e esteve em Inhambane. Esta é a migração temporária que acontece na altura das festas todos os anos. Portanto, o somatório, se olharmos os números, vemos que há aumento de infecções em Gaza e em Inhambane, não tantas quanto as infecções aqui na zona de Grande Maputo, mas isto representa também as pessoas que se infectaram nas praias em Inhambane e em Gaza e que depois regressaram aos seus locais habituais de residência. Este é um ângulo do problema. Nesta fase que o Governo, grosso modo, achou que devia ser a fase exploratória, não se avançou para uma cerca ou para um cordão sanitário à volta da província de Maputo, porque isso implicaria restrições ao nível das liberdades individuais dos cidadãos. Ora, isso tem a ver com questões constitucionais, tem a ver com questões decorrentes do próprio estado de emergência. Logo teríamos que passar de uma situação de calamidade, de estado de calamidade nacional, para um estado de emergência, e também agora que a maior parte dos cidadãos já está habituada a todo este jargão técnico e a todo este jargão legal, teria que haver o envolvimento da Assembleia da República e do Conselho de Estado para que, de novo, seja imposto o estado de emergência, e, nomeadamente, medidas restritivas para uma parte do território nacional. E levaríamos demasiado tempo, enquanto que as medidas tinham que ser tomadas já. Absolutamente. E depois olhamos de novo para Maputo, vamos olhar para este ritmo dos números. Tens o mais de 80% de internados que estão em Maputo, internados de todo o país estão em Maputo. O que Fernando Lima também levanta um pouco desta preocupação sobre o potencial colapso do Sistema Nacional de Saúde. As autoridades de saúde já disseram que já não há cama no setor privado, por exemplo. Aqui colocam-se outras questões muito relevantes. Se nós olharmos para a análise que os média fizeram ao desempenho do Ministério da Saúde, dos funcionários, dos trabalhadores da saúde e especificamente do INS, verificamos que há quase uma unanimidade em reconhecer o bom trabalho que estas instituições fizeram e a forma como souberam gerir o Covid ou a pandemia do Covid-19 ao longo de todo o ano. O INS nunca escondeu a estratégia que era empurrar a curva para o mais tarde possível e o horizonte foi sempre janeiro, fevereiro. Muitas pessoas sempre estiveram muito céticas de que isto seria conseguido quando o primeiro pico se verificou em setembro. Pensou-se que estaríamos fora de novas consequências. Ora, aquilo que é necessário analisar é se este relaxamento de dezembro tem a ver com as autoridades sanitárias ou com o governo, ou seja, se foi um comando político que, de algum modo, comprometeu as autoridades sanitárias naquilo que são as suas próprias limitações na resposta à pandemia. Portanto, estamos aqui perante uma situação bastante melindrosa, que é, se não conseguirmos ultrapassar com êxito a atual fase crescente de infectados e de resposta de cuidados de saúde a essas mesmas pessoas, estaremos aqui perante uma situação em que as mesmas autoridades que foram saudadas pela forma como geriram a pandemia
durante 9 meses do ano passado, serão eles os primeiros a serem levados ao cadafalso, porque eles é que vão ser acusados de deixarem morrer as pessoas, de não terem meios para acudir às pessoas, nomeadamente camas, oxigênio e alguns paliativos de natureza medicamentosa para acudir às pessoas em estágios mais elevados de infecção decorrente do Covid-19. Muito bem, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para analisar o primeiro ano do segundo mandato de Filipe Nunes. Estamos de volta. A segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos olhar para o primeiro ano do segundo mandato de Filipe Nunes, que completa exatamente hoje. Tomou posse no dia 15 de janeiro, mas foi formando o seu governo a conta-gotas. Já discutimos aqui em vários programas passados. Durante a sua governação, Fernando Lima, Filipe Nunes teve nas costas a pandemia, teve também os conflitos armados. Considera estes os seus principais constrangimentos nestes 6 anos? Neste primeiro ano. Neste primeiro ano. Que completa 6 anos mais 5. Exato. Não, claramente estes foram os seus constrangimentos e os seus maiores problemas. Ou seja, havia esta expectativa, desta vez aqui embora soubéssemos... E aliado a isso, ele vinha dessa gestão das dívidas ocultas. Sabíamos à partida que o problema com os doadores se mantinha, mas também havia aquela expectativa de que isto seria ultrapassado. Ora, logo à partida foi uma grande decepção constatar-se que continuava a haver problemas no governo. Que o governo ainda não era o governo do presidente Nyusi, mas um governo remendado de várias sensibilidades. Aliás, é assim que se mantém até agora. Não é um governo a uma só voz. E claramente a situação em Cabo Delgado complicou-se. Digamos que a situação no centro do país é gerível, embora houvesse outras expectativas na forma como deveria ser gerida, mas a situação de Cabo Delgado derrapou para uma situação de desastre humanitário. Temos meio milhão de deslocados internos. Temos situações de soberania precária, para falarmos moderadamente daquilo que se passa em Cabo Delgado, que tem implicações no resto do país, tem implicações naquilo que são as grandes expectativas em relação ao gás e ao papel do gás no desenvolvimento de Moçambique. E depois temos também a situação do Covid-19, que por uma conjugação de fatores não atingiu tão duramente quanto se pensava, em primeiro lugar, o continente africano e, em particular, o país Moçambique. Aqui penso que as autoridades de Moçambique, embora há setores pesadamente penalizados pelas medidas que foram impostas, o governo nunca enveredou pelos excessos que outros países fizeram, nomeadamente com lockdowns restritos e muito duros sobre a população, e, sobretudo, com grandes impactos sobre a população mais pobre. Quando uma parte da economia de Moçambique vive na informalidade, e, aliás, o Covid permitiu exatamente expor estas nossas vulnerabilidades, aplicar medidas muito restritivas seria causarmos problemas adicionais. É importante também
vermos a situação das escolas. Quanto a mim, houve um pânico exagerado em relação às escolas. Como vimos, não foram as escolas que causaram as grandes infecções, mas o Covid permitiu olhar e ter um olhar crítico para os sítios onde grande parte das crianças moçambicanas vai quando se diz que vai à escola. Ou seja, locais, já sabíamos que não havia carteiras, agora ficámos a saber também, ou ficámos a saber de maneira mais cruel e evidente, que a escola, para além de não ter janela e de não ter carteira, também não tem água na casa de banho e não tem água para lavar as mãos. E tem os sanitários também deficientes. Então podemos aqui entender que houve mais ou menos uma boa gestão das questões da pandemia. Claramente. Eu sei que há sempre a tentativa de politizar estas questões, há sempre os descontentes em relação às políticas governamentais, mas os números estão aí e eles são claramente abonatórios a favor do governo. Digamos que também o governo fez uma gestão com o dinheiro dos outros para acudir à pandemia. Não houve qualquer, ou praticamente não houve programas específicos para apoiar a economia. As medidas fiscais que foram decretadas tiveram respaldo internacional. Portanto, tudo que poderiam ser derrapagens do orçamento, nomeadamente na questão do IVA, nas próprias despesas de determinadas empresas de serviços públicos, elas foram cobertas por ajudas externas. Até a linha de crédito mais popular que foi concebida no âmbito do Covid teve a bênção do Fundo Monetário Internacional. Portanto, o governo fez as suas despesas com o porta-moedas vindo do exterior. Não é mau, mas, portanto, não entrou em grandes medidas domésticas para acudir à situação de pandemia, como outros países fizeram, nomeadamente a África do Sul, com as cestas básicas, com o apoio aos mais vulneráveis. Aqui em Moçambique isso ficou muito na esfera da caridade e não de programas de previdência social. Mas, e aqui também o citámos na altura do pico da crise, como disse Graça Machel, estas situações de crise mostram de facto o que o país é e quais são as suas deficiências em termos da sua infraestrutura. Ou seja, nós não temos um país, por exemplo, para acudir aos desempregados, para acudir aos mais vulneráveis, que em muitos países tiveram exatamente situações especiais de auxílio para que pudessem, sem sobressaltos de maior, fazerem face à primeira fase de embate do Covid-19. Aqui, claramente, os mais vulneráveis foram aqueles que sofreram mais e que continuam a sofrer com a pandemia. Olhando propriamente para a questão de Cabo Delgado, não acha que houve algumas dificuldades, algumas hesitações em definir e em compreender claramente o que estava acontecendo em Cabo Delgado por parte do governo de Filipinas? Claramente, no meu entender, esse foi uma das questões de fundo. Num primeiro momento, minimizou-se o problema. 2, tentou-se despolitizar a questão. Quando eu digo despolitizar, significa não olhar objetivamente para as causas que estão por detrás
do conflito em Cabo Delgado. Agora há claramente um contorno mais evidente sobre o que se está a passar em Cabo Delgado, pelo menos em termos práticos, mas passou muito tempo e isso teve sérias consequências. Por exemplo, o desastre humanitário que estamos a enfrentar em Cabo Delgado resulta exatamente de um conflito militar que se alastrou, que se agudizou e, portanto, situações de confrontação violenta entre o exército de Moçambique e as forças que se lhe opõem criaram situações em que a população civil teve que fugir dessas confrontações, criando esta crise humanitária que também atingiu outras províncias de Moçambique, porque, e isto também é importante notar, quando se decide apoiar uma determinada comunidade de deslocados, não se pode deixar a população à volta sem apoio, porque nestas situações depois toda a gente quer ser deslocado de guerra. Portanto, quando se apoia, tem que se apoiar as comunidades, porque inclusivamente se criam situações de hostilidade, e aliás criaram-se essas situações de hostilidade. Porque é que estes que vêm aqui ocupar a nossa terra têm estes privilégios e nós não temos nada? Portanto, quando há estes programas de auxílio, tem também que se contar com a população que recebe estas comunidades deslocadas. Aqui acho que é importante também falar de um fenómeno muito, muito importante, que foi a enorme solidariedade da população de Pemba em relação às populações que fugiam, às populações, sobretudo da zona costeira, que fugiam do centro das confrontações. Acho que não há memória em Moçambique de uma capacidade fantástica desta população de Pemba, das famílias de Pemba, em albergarem pessoas, muitas, claro, com laços familiares com estas pessoas que fugiam da guerra. Mas em muitos casos os quintais foram locais de abrigo para pessoas que estas famílias nunca tinham visto na sua vida e que pura e simplesmente decidiram abrir as portas dos seus quintais para darem albergo a estas pessoas que fugiam da guerra. Aparentemente o Filipe Nunes também terá sido um pouco permissivo em relação à violação dos direitos humanos. Vimos jornalistas que foram agredidos e até hoje o Breu Maburuco está desaparecido em Cabo Delgado. Não usou muito da sua força constitucional. Penso que neste campo o Presidente da República foi muito ultrapassado pelos acontecimentos e pelos atores diretos envolvidos nestes acontecimentos. A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa foram claramente afetados, e aqueles que são hostis à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão conseguiram exercer a sua chantagem, a sua influência sobre o Presidente, em ver diminuídos estes direitos, do mesmo modo que em muitas situações se fez tábua rasa pelos direitos mais elementares da população vivendo nestas áreas. Foi preciso haver uma série de incidentes que ganharam relevo internacional para, ao nível institucional, haver mais cuidado com esta derrapagem no respeito pelos direitos das populações e das famílias que se viram
envolvidas neste conflito. Muito bem, agora vamos a um outro tema. Eugênio Mussa foi nomeado chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, em substituição de Lázaro Menete. Fernando Lima, este considera um homem certo para o lugar certo. Aliás, é importante lembrar que na primeira aparição em dezembro, em Moeda, o Eugênio Mussa disse que este ano seria decisivo no combate aos insurgentes. E está lá desde outubro. É assim, se olharmos para quem não conhece o Eugênio Mussa, e já vi isto escrito em algum lado, que ele teve uma ascensão meteórica. Não é verdade. Uma pessoa de 64 anos e com o posto de general não tem nenhuma ascensão meteórica. É uma pessoa que há muitos anos está nas Forças Armadas, teve missões muito relevantes no seio das Forças Armadas, mas, ironicamente, e se calhar quase no fim da sua carreira, é quando se lhe são reconhecidos os seus méritos operacionais que anteriormente alguém não vislumbrou, ou por força das políticas, e também há muita política no mau sentido do termo, no seio das Forças Armadas, no seio das hierarquias das Forças Armadas, sempre a figura de Eugênio Mussa, de algum modo, foi contornada, sendo ele uma pessoa de reconhecido mérito, de reconhecida capacidade militar para enfrentar situações operacionais difíceis. Portanto, em primeiro lugar, eu diria que Eugênio Mussa colhe quase o aplauso de setores influentes da sociedade moçambicana na sua nomeação para este posto. Anteriormente, o facto de ser conhecido que estaria à frente das operações em Cabo Delgado já tinha tido esta reação muito positiva. Devo dizer que no seio das petrolíferas esta nomeação não passou despercebida, e não passou despercebida no bom sentido do termo. Agora, é preciso não embandeirar em arco. Eugênio Mussa é apenas uma pessoa que tem a patente de general. Se não tiver as pessoas certas ao seu lado, se não tiver a logística das Forças Armadas, que tem sido ao longo dos anos visto como o calcanhar daqueles nas nossas Forças Armadas, se não tiver a logística ao seu lado, se não tiver os homens necessários para fazer a guerra, não é Eugênio Mussa que vai resolver o problema de Cabo Delgado. Ou seja, é importante que ele esteja neste papel chave, porque, aliás, vimos ao longo dos últimos anos, parece que o anterior chefe de Estado-Maior tinha desaparecido em combate. Ora, se em combate não desapareceu, eventualmente desapareceu em alguma secretaria no Ministério da Defesa. O protagonismo da guerra tem sido sempre estado do lado do general Bernardino Rafael, o comandante da Polícia de Moçambique. Isto, de algum modo, se explica, por um lado, pela definição estratégica num determinado momento da própria natureza do conflito em Cabo Delgado. Tratava-se de uma operação de manutenção de lei e ordem. Por outro lado, também da natureza das próprias forças de defesa e segurança, porque tem sido esta a designação que tem sido utilizada. Ou seja, as forças especiais, em termos do aparato
castrense moçambicano, ou seja, de forças militares e paramilitares, está do lado da polícia, nomeadamente as unidades de intervenção rápida e o grupo de operações especiais. Aqui poderemos discutir se estes grupos foram treinados e preparados para enfrentar situações de floresta e de progressão no meio rural moçambicano, quando o adestramento inicial foi para operações em meio urbano. Aqui há um debate sobre isso, mas quando estas forças, em muitas circunstâncias, se viram desprovidas dos seus meios de locomoção, dos seus meios operativos. E foram cair às mãos dos porque foram ou cair nas mãos do inimigo, ou não tinham peças, não tinham combustíveis, não tinham sobressalentes para darem operacionalidade a essas forças. Então, há aqui uma série de ses e de pontos de interrogação que farão Eugênio Mussa ser mais ou menos efetivo em função daquilo que ele conseguir obter, não só da infraestrutura militar e da própria forma como vai montar a infraestrutura militar se reorganizar, uma vez que é preciso não esquecer, há todo um esforço reorganizativo que, inclusivamente, conta com algumas promessas internacionais para dotar as Forças Armadas de Moçambique de meios para enfrentar este tipo de desafio em Cabo Delgado. Eugênio Mussa, o que se diz é que foi importante na retomada de Muidumbe e também desde que Eugênio Mussa está no Teatro Operacional Norte, seja outubro, tem havido ganhos, embora modestos, há avanços e também não há grandes relatos de violações dos direitos humanos. Não acha, Fernando Lima, que teria sido importante ter o Eugênio Mussa no Teatro de Operações do que ter num cargo que é político, na verdade, chefe de Estado-Maior-General, numa secretária aqui em Maputo? Eu tenho, tal como Bernardino Rafael tem passado a maior parte do seu tempo em Cabo Delgado, eu acredito que Eugênio Mussa, não obstante as estrelas que ganhou por cima dos ombros, continuará o seu percurso operacional em Cabo Delgado. Em Moçambique, claro que é muito melindroso falarmos de questões étnicas nas Forças Armadas, mas é importante referir que Eugênio Mussa não é do Sul, não é do Planalto dos Macondes. Ele vem de Nampula, vem da zona costeira de Nampula, portanto a mesma população, os cotis de Nampula, os moanis de Cabo Delgado, portanto tem muitas afinidades em termos culturais com a população da costa de Cabo Delgado, a população que foi mais afetada por esta confrontação e também onde esta insurgência jihadista vai recrutar uma parte dos seus membros. Portanto, há aqui também outros predicados e outras características à volta da personalidade de Eugênio Mussa que não deixam de ser relevantes no atual contexto. Mas isto é exatamente o barro que existe e que precisa de ser moldado e que há a expectativa que Eugênio Mussa possa ter esta capacidade. Por outro lado, é preciso que exista uma pessoa com esta estatura que esteja à altura de ser também um interlocutor com entidades externas a Moçambique e que possa, portanto, discutir programas de cooperação e programas concretos de apoio às Forças Armadas
de Moçambique, não obstante sabermos que há outras entidades que também têm esta capacidade e que não têm que ser necessariamente militares para desenhar os programas de cooperação que são necessários para um segundo fôlego para as Forças Armadas de Moçambique. Temos 2 minutos, vamos fechar. Em pouco mais de um mês tivemos a presença aqui em Moçambique de 2 altos funcionários do governo dos Estados Unidos da América, Fernando Lima. O que é que isso pode corresponder? Demonstra o nível de interesse que os americanos têm para ajudar no combate a insurgentes em Cabo Delgado. Eu penso que, independentemente daquilo que sejam os apoios externos palpáveis e concretos de que Moçambique possa beneficiar, é importante que o governo dos Estados Unidos, e através do Departamento de Defesa, tenha demonstrado esse apoio a Moçambique, nomeadamente definindo o palco de operações em Moçambique como uma extensão do combate ao terrorismo internacional, a estas manifestações do Estado Islâmico como face visível do terrorismo internacional. Eu sei que há muitos setores em Moçambique que não gostam desta definição, mas em termos estratégicos é assim que os Estados Unidos veem o conflito em Moçambique e eu penso que o país pode beneficiar dessa visão e do apoio que decorre do facto de Moçambique estar a ser vítima desta ofensiva do Estado Islâmico. Muito bem, Fernando Lima e Carlos ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim de mais um programa onde comentamos sobre as novas medidas restritivas em relação à Covid-19. Comentamos também o primeiro ano de segundo mandato de Filipe Nyusi e também olhamos para a nomeação de Eugênio Mussa como novo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Fechamos com esta visita de 2 altos funcionários do governo dos Estados Unidos da América. Eu sou Francisco Carmona, Elec Vilanculos e André dos Santos estiveram careca da parte técnica. Boa tarde, até 2 a 7 dias.